Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. É muito comum, quando eu converso com algumas pessoas sobre a salvação eterna delas, elas me responderem: eu não sei, se eu merecer, eu acho que eu vou ser salvo. E é sobre isso que eu quero falar nessa e na próxima semana. Quem merece ser salvo? Quem merece o céu? A concepção que as pessoas têm muitas vezes é que se eu for muito boa, se eu for uma pessoa caridosa, se eu for uma pessoa que faço boas obras, que eu sou um bom filho, um bom marido, no caso da mulher, uma boa esposa, uma boa filha, sempre ser uma pessoa do bem. Então, é possível que quando eu morrer, Deus olhe para tudo isso e diga: você merece estar aqui no meu céu. Então, quem merece ser salvo? Eu gostaria de mostrar nessas duas terças que não é merecimento. O pré-requisito para ser salvo é outro. E eu quero começar contando a história de um homem bom que foi para o inferno. Ouça comigo o que diz Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto nos fala de um encontro de Jesus com um homem que muitas vezes é traduzido como jovem rico. Ao que parece, era um homem bem educado, um homem instruído e um homem rico. Mas não só isso, era uma pessoa boa. Porque quando ele chega com Jesus, ele faz uma pergunta extraordinária. Uma pergunta que deve ser feita por todas as pessoas e que foi feita para a pessoa certa, Jesus Cristo. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Isto é, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer de bom para ser salvo? Jesus Cristo faz uma pergunta sobre a vida dele. Olha, você conhece os mandamentos, você sabe o que a lei de Deus diz. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, você não deve roubar ninguém, defraudar ninguém, você deve honrar o seu pai e sua mãe. E tudo isso que Jesus Cristo falou, ele disse: Senhor, eu tenho observado isso desde cedo, desde moço ainda pequeno. Quer dizer, e Jesus Cristo não diz: não, você não está falando a verdade. Então, nós percebemos aqui um bom homem. Um homem que nunca matou ninguém. Um homem que nunca roubou de ninguém. Um homem que nunca enganou ninguém. Um homem que sempre foi um bom filho. E nós podemos incluir aqui um bom funcionário, um bom amigo, um bom vizinho. Então, era alguém que vivia ali de acordo com a lei, essas que foram citadas pelo Senhor Jesus. Era alguém que podia ser testemunhado pela sociedade como alguém bom, como uma pessoa boa. Mas essa pessoa boa tinha um problema. Ela tinha um Deus que não era o Deus verdadeiro. Sabe qual era o problema dela? O Deus dela era o dinheiro. E veja só que mesmo alguém que tendo essa idolatria no coração pode transparecer uma pessoa boa. Jesus tocou no ponto exato do problema daquele homem. O problema dele é que ele amava os seus bens. E ele amava tanto os seus bens, que os seus bens eram mais importantes do que a sua própria salvação eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus fez um desafio para o coração dele. Disse: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, segue-me. Jesus sabia, Jesus que é Deus, conhecia o coração daquele homem. Sabia que aquele homem
que estava falando em ter a vida eterna, mas ele não estava pronto, disposto a pagar o preço para ter a vida eterna, que é deixar tudo e seguir a Cristo. Colocar tudo de lado, não importa o que seja, e seguir a Cristo. Muitas pessoas se consideram boas, mas o problema é que elas não estão dispostas a abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Elas não estão dispostas a abrir mão disso ou daquilo para serem discípulos de Jesus. E eu pergunto a você, qual é a sua situação? O que te impede de vir a Cristo? O que te impede de receber a Jesus Cristo no seu coração? Será relacionamento? Eu não aceito a Cristo por causa da minha família. Será por conta de algum prazer pessoal? Se eu me tornar crente, eu vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo? Será por conta de reconhecimento pessoal? Se eu aceitar a Cristo, algumas pessoas vão ficar chateadas comigo. Jesus Cristo disse, se alguém se envergonhar dele nessa geração, ele se envergonhará dessa pessoa quando voltar no seu reino. Não é mérito. É humildade diante de Deus e uma escolha correta, mas importante. Cristo é tudo para mim. Se eu tiver que perder tudo, eu perco, mas eu não quero perder a minha vida e eu não quero perder a Cristo. Eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Não importa o que eu vou perder, o que eu não quero perder é a minha salvação. Então pense sobre isso. Não é uma questão de ser uma pessoa boa, é uma questão de entregar completamente sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz.